Após quase um ano de obras, motoristas comentam melhorias na duplicação da BR-040. As informações na edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também vai mostrar. Prefeitura e Preserve farão recadastramento obrigatório de servidores públicos municipais ativos. A Contup prepara reunião para apresentar projeto voltado para o fortalecimento do turismo local. Nas notícias de polícia, veja as últimas informações sobre a tentativa de latrocínio que deixou a vítima com 80% do corpo queimado no São João Evangelista. Polícia registra tentativa de homicídio no bairro Amoreiras 2. Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas na cidade. Criminosos explodem caixa eletrônico de agência bancária em Vazante. Família, veja hoje a série de reportagens que trata da estruturação familiar em Paracatu. A PAP se prepara para realizar evento para arrecadar recursos para a associação que passa por dificuldades financeiras. Parque Estadual de Paracatu completa 4 anos de trabalhos em prol do meio ambiente. Saúde. Paracatu segue tendência estadual e endurece combate aos focos do mosquito transmissor da dengue. E ainda, veja as informações sobre o Campeonato Brasiliense 2015 e a renovação do contrato do atacante Guilherme com o Atlético Mineiro. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre a edição de hoje falando da crise financeira que afeta alguns setores da economia brasileira. Nas lojas de carros, as promoções chamam a atenção do consumidor. O brasileiro, que tem paixão por veículos, custa a resistir à tentação das ofertas que parecem acessíveis a todo mundo. No entanto, o cenário para o setor não é dos melhores. Os emplacamentos no país caíram de 253 mil em janeiro deste ano para 186 mil no mês passado. Retrato de uma economia retraída e sinal vermelho para os impulsos mal planejados. Nessa concessionária, o cliente que quer trocar de carro consegue melhor valorização do veículo usado para facilitar o pagamento na aquisição do 0 quilômetro. Estratégia da empresa justamente para atrair compradores no momento em que as vendas deram uma freada. O principal foco da operação é maximizar o carro do nosso cliente. Eu estou precificando o bem de alguém. Então tem que ter muito cuidado nessa operação, porque é uma condição que ajuda e muito dentro de uma definição de compra. Benefícios como tanque cheio, emplacamento, IPVA e seguro pagos são táticas que vêm sendo usadas pelas concessionárias da capital para chamar clientes e recuperar os prejuízos. Paulo, por exemplo, decidiu sair para pesquisar e ficou animado com o que encontrou. Eu acho que qualquer promoção motiva o consumidor a adquirir um produto. A saída de veículos no mês de fevereiro foi 28% menor do que a venda realizada no mesmo período de 2014, de acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, somente 186 mil veículos foram emplacados. Este foi o menor volume de emplacamentos desde novembro de 2008. E a expectativa para o restante deste ano não é das melhores. Está previsto um recuo de 10% nas vendas. A explicação para esse cenário é a retração econômica que o país enfrenta. O IPCA, índice que mede a inflação, chegou a 7,9% nos últimos 12 meses, o maior desde maio de 2005. Os combustíveis subiram cerca de 6% em março e o seguro de veículos aumentou 3%. Para agravar ainda mais a situação, o dólar, que vem batendo na casa dos 3,30, provoca a desvalorização do real. Este especialista recomenda: antes de fechar negócio, faça as contas. Apesar das vantagens oferecidas pelas revendedoras, este pode ser um momento delicado para investir num carro zero. A decisão de comprar tem que ser tomada com muita segurança. Evitar o financiamento ou se financiar uma parcela muito pequena e na hora de fazer as contas não esquecer desses gastos adicionais que são incorporados quando você adquire veículo. Bem, como já mostramos em nossos telejornais, a última parcela do IPVA começou a vencer ontem, de acordo com o final de cada placa. A taxa de licenciamento deve ser paga até o dia 31 de março. E por falar em carros, desde abril de 2014, uma série de obras
estão sendo feitas na BR-040 em decorrência da duplicação da rodovia. Mas como será que os condutores estão avaliando essas obras? A nossa equipe de reportagens ouviu quem trafega pela rodovia. Veja. As obras que começaram em abril de 2014 são de recuperação, duplicação e serviços de conservação da BR-040. Em diversos pontos, ao longo dos 936 quilômetros que serão duplicados pela empresa Via 040, os condutores já podem perceber as mudanças. O trecho Paracatu-Brasília, a obra acontece em meio ao tráfego de carros e caminhões. Pontes e viadutos também passarão por obras durante o tempo de trabalho de duplicação da rodovia. Um antigo sonho dos motoristas que agora encaminha para a realidade. A concessionária também está construindo as praças de pedágio. Outro ponto são os serviços de socorro mecânico oferecido aos motoristas em toda a extensão da rodovia. Paracatu possui um posto de alto atendimento. Mas o que será que pensam os motoristas de tantas mudanças na rodovia que corta o município de Paracatu? Traguei um carro lá perto do ranchão, não foi 5 minutos, 10 minutos, já encostou e me deu um socorro. Muito bom, excelente. Aos poucos a gente tá vendo, tá melhorando, né? Aos poucos, claro que melhorar mais, né? A primeira coisa é segurança, né? E outra coisa, exemplo, estragar, né? Rapidinho tem o acionamento, né? Que é muito importante, né? Mas a segurança, né? Em primeiro lugar, né? Pra nós que andamos no trecho aí, melhorou bastante, viu? Sinalização, assistência aí da Via 040 aí, ajuda bastante aí. E tanto no dia a dia, até no aspecto visual aí, ó. Você não vê muita sujeira mais na beira da pista, bem sinalizado, bem... mato na beira da pista não está tendo muito mais, sabe? As chuvas desta temporada e as obras de modernização e ampliação fizeram da BR-040 uma das rodovias com mais pontos de intervenção no caminho dos mineiros para o litoral fluminense e Brasília, aumentando as situações de redução de velocidade e precaução. Por isso, é importante os condutores redobrarem a atenção nesta época do ano na BR-040. E os serviços de atendimento aos usuários prestados pela Via 040 alcançaram a marca de 70.059 atendimentos em 120 dias de operação. Alguns atendimentos foram feitos no trecho que corta Paracatu. Somente pelo telefone gratuito 0800 040 0040 foram registradas, em média, 550 chamadas por dia. O volume de trabalho mostra que a interação entre usuários e concessionária cresce continuamente. Desde o início da oferta dos serviços em 22 de outubro de 2014, motoristas e passageiros contam com socorro médico, mecânico e 21 postos de atendimento distribuídos ao longo da rodovia, dentre outros apoios. A atuação da Via 040 oferece maior tranquilidade ao usuário e confiabilidade à BR-040. Principais números dos atendimentos da Via 040 em 120 dias. São 42.220 chamadas registradas no telefone gratuito 0800 040 0040. São 12.760 atendimentos de socorro mecânico. 10.838 remoções de veículos, 3.814 deslocamentos de ambulâncias para atendimentos médicos, 348 ações com animais entre recolhimentos e afugentamentos, 79 ações de combate a incêndio. O serviço de atendimento telefônico gratuito registrou, somente em fevereiro, foram computadas cerca de 20.000 ligações. Desde a implantação, usuários acionam o canal para obter informações sobre as condições de tráfego, comunicar ocorrências diversas na rodovia e fazer solicitações de atendimento em pista. O serviço auxilia os usuários também em situações de pane mecânica ou seca, falta de combustível, por exemplo, e atende o público em geral para esclarecimentos e envio de sugestões e críticas. Nós vamos agora tratar de um assunto preocupante: o racismo. Minas Gerais será o primeiro estado do país a promover uma campanha de enfrentamento ao racismo e de busca da promoção da igualdade racial nas escolas públicas.
O acordo neste sentido foi assinado nesta segunda-feira pelo governador Fernando Pimentel e a ministra Nilma Lima Gomes, da Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. O objetivo do acordo é desenvolver ações em todas as 3.667 escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Isso será para a superação do preconceito racial, alcançando o reconhecimento e a valorização da história e da cultura dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. Durante o discurso, o governador ressaltou que a maior parte das mortes violentas de jovens em todo o país, cerca de 80% delas, atinge exatamente os negros e que essa é uma chaga que precisa ser combatida. Entre as ações propostas que visam contemplar os mais de 2 milhões de alunos das escolas públicas estaduais mineiras, está a realização de um diagnóstico para identificar a forma como as relações étnico-raciais e a cultura afro-brasileira e africana são tratadas nas escolas. A partir disso, a Secretaria de Estado de Educação fará um estudo para estabelecer ações sobre o tema a serem implementadas de 2016 até o ano de 2018. E agora um comunicado a todos os servidores municipais. A Prefeitura de Paracatu e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, o Preserve, farão durante os meses de março e abril o recadastramento obrigatório de todos os servidores públicos municipais ativos. Tal recadastramento visa atender às exigências do Ministério da Previdência Social, aperfeiçoando o cadastro oficial de todos os servidores efetivos. Para realizar o recadastramento, o servidor deve aguardar no seu local de trabalho a visita do agente da Fundação Consciência e Arte, entidade contratada para realizar o trabalho, portando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho e certidão de nascimento de todos os filhos com menos de 21 anos de idade. Para mais informações, o servidor deve ligar para o telefone 3671-4640. E a Contup, a Associação de Condutores de Turismo de Paracatu, realizará nesta quarta-feira uma reunião para apresentar à comunidade o novo projeto ColabTour, Laboratório de Turismo Colaborativo, que pretende atender propostas definidas no Plano Paracatu 2030. Esse projeto ele foi contemplado do projeto Integrar da Kim Ross, e o nosso objetivo é justamente trabalhar com a economia da cidade de Paracatu. E ele vem justamente trabalhar junto aos empresários de Paracatu. E nós temos como convite chamar os empresários para participar de uma reunião que vai acontecer quarta-feira, dia 25, às 19 horas, no Sebrae, justamente para poder mostrar o que é esse trabalho que nós vamos estar fazendo no período de 2 anos, porque o projeto ele é contemplado em 2 anos, 2015 e 2016. É uma reunião mais de bate-papo, onde nós vamos estar mostrando o passo a passo do projeto. Quem pode participar e onde as pessoas podem pegar mais informações sobre o projeto e sobre essa reunião? Todos os empresários de Paracatu, nós gostaríamos muito que vocês estivessem presentes, que isso é muito importante para nós, né? A economia ela só cresce com a participação de todos, né? Unidos a gente consegue fazer muito mais. Se alguém precisar de mais informações, é só ligar na associação, na Contup, no telefone 3672-3171. E você verá no nosso próximo bloco as últimas informações sobre a tentativa de latrocínio que deixou a vítima com 80% do corpo queimado no São João Evangelista. Polícia registra tentativa de homicídio no bairro Amoreiras 2. Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas na cidade. Criminosos explodem caixa eletrônico de agência bancária em Vazante. E ainda, veja a primeira reportagem da série especial sobre a estruturação familiar em Paracatu. Nós voltamos já.
A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Vamos agora aos destaques policiais das últimas 24 horas na região. Ontem, por volta das 9 horas da noite, policiais militares de João Pinheiro realizavam motopatrulhamento pelo bairro Maria José de Paula, momento em que passava pela rua Aristeu de Oliveira um senhor de 66 anos de idade. Ele contou aos militares que 3 homens com camisetas cobrindo o rosto, um deles armado com um facão, adentraram no bar do idoso e, mediante ameaças, roubaram R$ 170 em dinheiro e 3 pacotes de cigarro. Os bandidos fugiram e não foram identificados. Já em Paracatu, um jovem foi vítima de 6 disparos de arma de fogo na noite de ontem no bairro Amoreiras 2. A vítima e o autor estavam no meio do mato quando tudo aconteceu. A motivação do crime ainda é desconhecida, como mostra a reportagem a seguir. Policiais militares faziam patrulhamento preventivo no bairro Amoreiras 2 quando se depararam com um jovem todo ferido sendo socorrido na Rua Ouro, próximo a uma área de mato fechado. Mesmo ferido, o jovem conseguiu dizer aos PMs que havia sido vítima de disparos de arma de fogo e que o autor ainda estava escondido no meio do mato. Os policiais logo iniciaram um trabalho de buscas e conseguiram prender o Alisson Gomes Soares, ainda com as vestes sujas de sangue. Ele confessou ter efetuado cerca de 6 disparos de arma de fogo contra Davi Alves de Lima. A vítima sofreu perfurações no rosto, braço, perna e nádegas. Foi conduzido ao pronto-socorro municipal, mas não corre risco de morte. Na delegacia, o autor disse que efetuou os disparos para se proteger, porque teria sido ameaçado pela vítima. O autor possui passagem por tráfico de drogas. A vítima também possui uma extensa ficha criminal. Por volta das 18h30, no bairro Amoreiras 2, na Rua do Ouro, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento quando deparou com uma vítima que teria sido alvejada por disparo de arma de fogo, né? A vítima apontou quem seria o autor. Logo em seguida, nas proximidades, a viatura conseguiu localizar o autor, ainda sujo de sangue, e o mesmo foi conduzido para a delegacia. A princípio não temos informação dos motivos do crime. Tanto o autor quanto a vítima não fala os motivos que levaram à prática desse delito. O autor encontra-se preso na delegacia e a vítima internada no hospital. E é grave o estado de saúde de Ari Marcos Antônio Alves, que foi vítima de uma tentativa de latrocínio na madrugada de hoje no São João Evangelista. Ele teve o corpo quase todo queimado durante o crime. Segundo informações do Hospital Municipal, Ari foi transferido para Brasília no início da tarde desta terça-feira em estado grave, após ter 80% do corpo queimado durante a tentativa de latrocínio. O crime aconteceu às 2h30 da manhã desta terça-feira na rua Dom Helder Câmara, no São João Evangelista. Vizinhos ouviram o alarme da casa da vítima disparado e ouviram gritos de socorro vindos de dentro da casa. Era Ari, com o corpo totalmente queimado, pedindo ajuda. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local. A equipe da polícia militar no local deparou de imediato com a vítima, já com o corpo quase totalmente queimado, né, pelas chamas ali do incêndio, e estado de choque. Isso dificultou até com relação à vítima passar algumas informações que fosse
mais precisas para poder de imediato tomar aí as medidas de cerco e bloqueio, se for o caso. Mas a informação foi que ainda na noite de ontem, tarde da noite, testemunhas viram aí a vítima adentrando na sua residência acompanhado de uma pessoa. Essa pessoa do sexo masculino. A vítima no local ela ainda conseguiu relatar que ela havia entrado para sua residência acompanhado de uma outra pessoa, de um indivíduo aí que, segundo ela, seria de Unai, da cidade de Unai. Esse indivíduo provavelmente saiu no seu veículo, foi a informação que a gente tem, que ele saiu no veículo da vítima como furto, né? E a Polícia Militar fez todos os acionamentos, o sistema de inteligência está trabalhando nesse caso, já passou para as cidades vizinhas, que é a nossa região, Unai, João Pinheiro, Vazante, toda a região nossa, para que possa estar trabalhando nesse sentido aí de localizar esse autor. Agora, sargento, no local a polícia encontrou algum indício de que possa ter sido um incêndio criminoso, que essa pessoa tenha colocado fogo realmente na casa e no corpo do Ari? Esta informação não nos foi passada, não passou aí para a equipe, mas os indícios e as evidências no local é que essa pessoa que a vítima levou para dentro da sua residência possa ter ateado fogo na sua residência, porque foi encontrado lá um frasco de álcool vazio, provavelmente foi utilizado ali para provocar um incêndio, e tudo indica aí que foi relacionado a esse indivíduo que, sem assim uma devida cautela, a própria vítima levou para sua residência. Feito o registro da ocorrência, a polícia se mobilizou para tentar localizar e prender esse suspeito do crime. Alguma informação nova de rota de fuga ou algum passo que esses autores tenham dado que a polícia já tem em mãos? A Polícia Militar tem levantamentos aí desse autor, já está qualificado este autor no momento, tem rota de fuga, a gente não vai divulgar aqui neste momento até para evitar uma dificuldade aí na localização desse indivíduo, mas posteriormente, assim que ele for localizado, a gente voltará a falar aí dessa ocorrência. Que covardia! E outras informações a respeito desse caso você acompanha em nossos próximos telejornais. E nós esperamos que a polícia possa prender o autor desse bárbaro crime o mais rápido possível. E já em Vazante, por volta das 3 horas da manhã de hoje, 3 ocupantes de um carro escuro, provavelmente um Fiesta ou um Astra, usaram explosivos para arrombar os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil. Os criminosos fugiram sentido Avenida Paracatu, via que dá acesso à rodovia MG 354, que liga as cidades de Guarda-Mor, Paracatu e Coromandel, e também a LMG 706, que liga a cidade de João Pinheiro a Lagoa Grande. Estão sendo realizados cerco-bloqueio e as buscas seguem para identificar e prender os autores. A PM não divulgou se os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro da ação. E voltando a falar das ocorrências que foram destaques em Paracatu, ontem à noite, a PM apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Veja. O fato se deu à rua Fábio Ciência, no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde militares realizavam monitoramento no local, momento em que abordaram um adolescente de 15 anos de idade que tentou colocar um saco plástico na boca contendo 9 pedras de crack e uma porção da mesma substância esfarelada. No bolso do adolescente foram localizados R$12. O adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia. Nós vamos agora falar de um assunto que requer a atenção de toda a sociedade. Constantemente bombardeada, a família sofre ataques e golpes por todos os lados. Enfrenta problemas que exigem determinação para resolvê-los. Hoje você confere uma série de reflexões sobre a estruturação familiar que começa desde a gestão de um filho. Veja na reportagem de Lilian Derquier e Diego Melo. A família é a célula-mãe das comunidades e, apesar das crises e problemáticas atuais, é ainda esta formação familiar que agrega a maior parte dos cidadãos.
De acordo com o psicanalista João Marcos, uma família bem estruturada é fundamental no que se refere à formação das crianças e jovens como futuros membros de uma sociedade. Às vezes uma pessoa que perde a estribeira, como se diz os antigos, né? Ele desestrutura a sua vida e toda a família. O filho, a partir do momento que ele é concebido, ele é uma vida. E é uma vida influenciável e influenciada por tudo que a mãe passa e vive, os 9 meses, até nascer. Então, às vezes, a mãe passou por um trauma quando estava grávida, a mãe foi espancada quando estava grávida, passou por uma decepção muito grande quando estava grávida, passou por miséria, fome, necessidades. Essa criança vai nascer com trauma, essa criança vai nascer com problema e tem grande chance de ser desestruturada e de desestruturar toda a família. O outro ponto é a criação, né, João Marcos? Vai influenciar diretamente. Sim, a criação, o segundo ponto é a criação, é como se cria a criança. Então, muita gente cria muito bem, mas o que é esse bem? Às vezes poupando a criança de viver, poupando a criança de aprender com a vida. E quando você começa a poupar, ele não aprende a lidar com os problemas da vida. O que vai acontecer com essa criança? Quando ele tiver os seus problemas, ele não vai saber enfrentá-los. Então ele vai fugir deles ou vai enfrentá-los de uma forma que não deve, de uma forma obscura, e vai para o caminho errado. E aí também a mãe fala, nossa, mas meu filho, você não deixou ele aprender com a vida. Como está a sociedade hoje? Isso influencia também, João Marcos? Sim. Isso aí é o terceiro ponto que eu digo que depende muito da própria pessoa, depende muito da família. Mas como é que funciona isso? Se você não enganjar no meio social, você fica antissocial e fica alheio a isso. Então você precisa saber lidar com isso muito bem. Muitas famílias não sabem lidar, ou seja, proíbe de tudo, não, essa libertinagem, você não vai resolver também. Então o ideal é que você saiba, olha pessoal, é muito importante isso, você saiba levar para o seu filho os seus princípios, sabe? Os princípios primordiais do ser humano. Mas afinal, como alcançar o equilíbrio familiar? Eu digo que primeiro é Deus. Né? Deus é que tem que ter dó dessa família e ter misericórdia para que essa família se estruture, em primeiro lugar. E segundo é procurar ajuda. Porque sem ajuda é muito difícil, você não tem estrutura psicológica. E no próximo bloco você verá quais ações de estruturação familiar são desenvolvidas em Paracatu. Anvisa proíbe venda de lote de um medicamento. E ainda, Parque Estadual de Paracatu completa 4 anos de trabalhos em prol do meio ambiente. Nós voltamos já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com o Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h15 da manhã. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado.
Você conhece os trabalhos que existem disponíveis gratuitamente em Paracatu, que trabalham pela estruturação familiar? A nossa equipe de reportagens trouxe 3 bons exemplos. Veja. É na família que se vive e se assimila para toda a vida os valores fundamentais do homem. E neste relacionamento estreito, com forte ligação de afeto e cumplicidade, é que em geral se baseia a conduta de cada um dos cidadãos, quer numa cidadezinha do interior ou numa grande metrópole. Por isso, é tão necessário investir nessa instituição. A Polícia Militar criou um trabalho específico para atender as famílias. É a Patrulha Familiar, que em Paracatu atende a casos de violência doméstica, dá suporte a órgãos que lidam com as famílias e ainda faz um trabalho preventivo. Ela é uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Mas com esse nome, que ela, digamos assim, ela foi apelidado, acaba que conseguiu realmente atingir o grande objetivo dela, que é prestar essa assistência à família. Então, ela atua em casos, às vezes, de orientações a familiares, né? Às vezes pessoas que têm filhos, familiares com dependência química, né? Então ela atua, presta esse apoio, essa orientação, e tem o forte dela, digamos assim, é atuar também em apoio aos outros órgãos, ao CRAS, ao Conselho Tutelar e principalmente ao Ministério Público. Diante da importância da entidade familiar, não é difícil entender que se uma família é bem estruturada, pode gerar indivíduos equilibrados e atuantes positivamente em uma comunidade. O contrário também é válido. Afinal, a família também é a primeira atingida pelo desequilíbrio social. Por isso, as polícias possuem trabalhos voltados para a prevenção de conflitos familiares. Na Polícia Civil, a Delegacia de Proteção Familiar se dedica a promover a paz nos lares. Aqui em Paracatu nós temos um trabalho um pouco mais amplo. A nossa delegacia ela é de orientação e proteção à família. Nós atendemos não só os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também contra crianças, adolescentes, idosos, crimes contra a dignidade sexual. Então tem um trabalho bem amplo, bem vasto. A polícia sabe que é através da família que se inicia a renovação da sociedade que se deseja. Quando nós temos uma família bem estruturada, nós vemos que a incidência de crimes nessas famílias é menor. A gente nota que quando há uma falha na estrutura familiar, é que esse problema que era social, ele acaba se tornando um problema policial. E aí eles vêm parar aqui na delegacia. Outro exemplo de investimento na família é o serviço oferecido pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social. Há unidades em diversos bairros do município. Este aqui, no Paracatuzinho, atende a 100 famílias que participam de oficinas, cursos e práticas esportivas. Cada CRAS possui um psicólogo e 2 assistentes sociais. Elas chegam muitas vezes realmente necessitando de uma ajuda emergencial. Então a gente ouve e vê de que forma a gente pode contribuir para que ela possa evoluir. Então a gente faz esse acompanhamento, essa abordagem, a assistente social, a psicóloga, todas as facilitadoras de oficinas, dentro da sua especificidade, né? Claro. E assim a gente contribui, muitas vezes a gente percebe que ela evoluiu, que ela realmente acessou os seus direitos dentro da política de assistência social. Esta psicóloga explica que o trabalho de acolhimento e encaminhamento das famílias é essencial para promover o fortalecimento do núcleo familiar. Eu faço uma sessão de acolhimento, acolher essa pessoa CRAS e saber qual é a demanda dela, qual a faixa etária que a criança tem para indicar, encaminhar qual o grupo que ela vai fazer parte. Então esse trabalho ele é muito importante, que a família esteja atenta aos trabalhos do CRAS. Que um dos desafios que eu percebi até hoje é que as famílias não querem frequentar. É que às vezes a gente faz a visita domiciliar, as pessoas apresentam um pouco de resistência. Então aqui é feito realmente para as famílias que têm um desafio na sociedade, às vezes tem um filho que está dando trabalho na escola, então busca o CRAS, que é um ponto de referência da assistência social que vai apoiar todo esse trabalho. E para acionar a patrulha familiar da Polícia Militar, basta ligar no telefone 190. Já se você precisa de alguma orientação da Delegacia de Proteção à Família, basta ligar para o 3671-1445 ou ir até a Delegacia Regional. Para ter acesso aos serviços do CRAS,
Você pode se informar sobre a unidade do seu bairro no telefone da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, que é o 3672-2363. Vamos agora falar de saúde. O autismo é uma síndrome comportamental complexa que atinge 3 áreas: dificuldade de socialização, atraso na linguagem e alterações no comportamento, com movimentos repetitivos e restritivos. Para os pais, lidar com essas dificuldades é um desafio que pode ser superado através do conhecimento e do amor. Mas a tarefa poderia ser bem mais fácil se houvesse o apoio necessário dos órgãos competentes. O transtorno atinge de forma diferenciada cada autista, que tem níveis distintos de comprometimento, leve, moderado ou grave, e por isso precisa de atendimento diferenciado. O número de pessoas atingidas cresce cada vez mais. No Brasil não há estatística oficial, mas estima-se que existem 2 milhões de autistas no país. A chamada Lei Berenice Piana, que criou a política de atendimento aos autistas, foi importante e permitiu o reconhecimento dos portadores da síndrome como pessoas com deficiência, mas seus efeitos foram reduzidos pela determinação de que os tratamentos aos autistas sejam feitos nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, do Sistema Único de Saúde. Esses locais são inadequados devido à falta de estrutura física e profissional, sem tratamento multidisciplinar que os autistas merecem. Para o bom desenvolvimento deles, é preciso criar centros especializados para atendimento ao autista, clínicas com psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeutas educacionais e ocupacionais, entre outros. E a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, suspende a distribuição, comercialização e o uso de todos os lotes fabricados no período de agosto a outubro de 2014 do produto Arcalion Subultiamina 200 mg pela empresa Laboratórios Servier do Brasil Limitada. De acordo com o texto, a própria empresa comunicou à Anvisa sobre os resultados fora da especificação durante um estudo que avalia a estabilidade do medicamento em condições forçadas de armazenamento. Por meio de um comunicado, a Laboratório Servier do Brasil Limitada informou que já suspendeu a fabricação do produto e que a decisão foi tomada para que a empresa possa melhor avaliar os resultados obtidos. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor. O número é o 0800 70 33 431. E mudando de assunto, a Associação de Proteção aos Animais de Paracatu, a APAP, realiza um trabalho de retirada e acolhimento de cães das ruas da cidade há 3 anos e precisa da ajuda da comunidade para continuar realizando esse trabalho aqui em Paracatu. Criada há mais de 3 anos, a APAP, a Associação de Proteção aos Animais de Paracatu, já recolheu mais de 1.500 cães das ruas da cidade. Os animais são levados para o abrigo da associação, onde recebem cuidados especiais e alimentação. Hoje, a APAP abriga mais de 120 cães, só que a capacidade do abrigo é para 80 animais. Em janeiro de 2012, a nossa equipe levou ao ar uma reportagem mostrando a situação de um dos barracões da APAP que desabou por conta das chuvas. A associação ainda luta para conseguir recursos para mudar essa situação. Nós recolhemos animais de rua doentes, filhotes, fêmeas prens, cadelas no cio e animais que sofrem maus tratos ou foram mal atropelados. Porque a gente tem que focar a um nicho de animais. Porque lá o canil ele é pequeno, nós temos uma baia que foi reformada pela Kinross, mas a outra ainda está em péssimas condições e com essas chuvas aí ela está quase caindo. Então, assim, nós temos hoje um espaço para 80 cães, estamos com mais de 120. Então, de jeito nenhum a gente está recolhendo animais saudáveis. Nós damos prioridade para esses animais doentes e que sofreram maus tratos ou para filhotes. E eu estou aqui hoje para pedir a ajuda da população de Paracatu para a APAP, porque nós já estamos no mês de março, as nossas verbas praticamente acabaram e nós temos que dar continuidade ao trabalho. Recentemente, a associação firmou uma parceria com a Vigilância de Saúde do município
para acolher os animais recolhidos pelos agentes do município. Com todo o esforço, os membros da associação buscam recursos para a compra de ração e medicamentos para os animais. Para arrecadar verbas para o tratamento dos animais, a APAP realizará no dia 8 de maio a segunda edição do Forró com Petisco e conta com o apoio de toda a cidade. Vai ser lá no Rotary. Nós vamos fazer a segunda noite de petisco da APAP, forró, é muito animado. O primeiro foi excelente, esperamos que esse segundo seja melhor ainda. Vamos começar a fazer a propaganda, buscar patrocínio, que a gente precisa de patrocínio para que esse evento seja um sucesso. Contamos com a presença de todas as pessoas que foram e todas que ficaram sabendo também para ajudar a gente, em prol da APAP mesmo. E nós vamos agora direto para a redação do Jornal da Manhã, onde está o Francis Oliveira. Ô Francis, quais serão os destaques da edição dessa quarta-feira do Jornal da Manhã? Boa noite para você. Boa noite, João Paulo, e uma excelente noite a você ligado no MBB Notícias. Eu quero lembrar a você que amanhã, logo cedo, às 7h15 da manhã, eu estarei aqui na TV Minas Brasil trazendo mais informações para você no Jornal da Manhã. E ainda gostaria de destacar o Giro Rural de amanhã, que vai mostrar um exemplo que pode ser implantado em Paracatu, o cultivo de vários produtos juntos. Saiba mais detalhes amanhã. E ainda teremos notícias do esporte, judiciário, saúde e os vídeos descontraídos e muito mais. Fique ligado, amanhã, às 7h15 da manhã, aqui na TV Minas Brasil, tem o Jornal da Manhã para você. Obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. Ok, França, obrigado, bom trabalho a todos que estão aí na redação do Jornal da Manhã. E o Parque Estadual de Paracatu completou ontem, segunda-feira, 4 anos de criação. Há quase um ano o local está sob a responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas, o IEF. A nossa equipe de reportagens esteve lá e mostra ele para você. Veja. O parque foi criado em 23 de março de 2011 com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e belezas cênicas no município, além de possibilitar a realização de pesquisas científicas, desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental, recreação com contato com a natureza e turismo ecológico. O local possui uma área de 6.400 hectares e inicia no quilômetro 18 da BR-040, sentido Brasília, antiga sede da Fazenda Rodeio Gaúcho. Segue até ao quilômetro 9 da mesma rodovia, na Fazenda Garricha. Para marcar o aniversário do Parque Estadual, o Instituto Estadual de Floresta fixou uma placa de identificação como referência de um dos poucos parques estaduais no estado. O parque veio de um acordo entre IEF, o Sistema Estadual do Meio Ambiente, com a Quirós, que foi uma compensação florestal e ambiental. Aí essa área, como é uma área importantíssima, ambientalmente e na preservação da biodiversidade, a gente resolveu fazer a criação desse parque. Então nós temos aqui todas as tipologias do bioma cerrado e com isso nós temos aqui uma fauna muito rica e muito importante. Sem contar que o parque está localizado na microbacia do Ribeirão Santa Isabel e Espalha, área de importância vital para as bacias hidrográficas dos rios Paranaíba e São Francisco. No Noroeste nós temos apenas três unidades de conservação, que é em Sagarana, a Estação Ecológica de Sagarana, o Monumento Ambiental em Vazante e agora esse parque aqui que é importantíssimo para a região Noroeste, que tem uma área muito grande, é uma área bastante extensa. Agora o IEF luta para melhorar a infraestrutura do local, que em breve poderá ser aberto à comunidade como fonte de pesquisa e turismo. Aqui vai fomentar muito o turismo de Paracatu, que já é uma característica da cidade, Mas nós temos aqui um polo importante, que é Brasília, que toda a população com certeza estará vindo para cá, e a gente vai criar estruturas, Hoje foi colocada a primeira placa, o início, mas a gente vai colocar uma estrutura, vamos fazer aqui o plano de manejo, que já está em andamento, já tem estudo, o nosso conselho consultivo também já está
adiantado, e isso que vai dar base para a gente fazer a abertura do parque, né, e para trazer a população aqui para dentro. A função, a previsão que esse parque realmente seja aberto à comunidade, começa a funcionar já com a estrutura devida? Sim, isso vai depender de várias coisas, especialmente o plano de manejo, e também recurso, né? Hoje a gente trabalha, aqui em Rosa, dá um suporte que também já estava previsto nessa compensação, mas a gente tem que fazer toda a estrutura, né, criar o nosso plano de manejo, o plano de manejo que vai identificar as áreas que podem ser visitadas, então tem todo o estudo. Eu creio que a partir do ano que vem. A seguir, Paracatu segue tendência estadual e endurece combate aos focos do mosquito transmissor da dengue. E ainda veja as informações sobre o Candangão 2015 e a renovação do contrato do atacante Guilherme com o Atlético Mineiro. Nós voltamos já. O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card, o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Quarta-feira será de sol com aumento de nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, podendo chover 3 milímetros. Em Paracatu e Vazante as temperaturas devem oscilar entre 21 graus a mínima e 31 a máxima. Em Unai, mínima de 21, máxima de 32. Em João Pinheiro, mínima de 20, máxima de 30 graus. E em Guardamó, mínima de 21, máxima de 32 graus. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais lançou ontem a segunda fase da campanha de combate à dengue. Com o slogan "Cuidado, dengue pode matar", o objetivo é informar a população sobre as principais formas de prevenção, contaminação e sintomas e o tratamento da doença, dando continuidade às ações de mobilização já existentes. A campanha já está sendo vinculada em todas as emissoras de rádio AM e FM do estado e contará com a distribuição de mais de 1 milhão de cartazes, anúncios em redes sociais e veiculação de painéis, por meio do site www.saude.mg.gov.br/dengue, criada especialmente para a campanha. O cidadão terá acesso a uma série de conteúdos sobre a dengue. Em 2015, a campanha contará também com a nova estratégia de mobilização. Ligações para telefones fixos com mensagens de voz gravadas serão feitas para moradores de 39 municípios considerados de risco para infestação de dengue, totalizando mais de 100 mil ligações. Cada ligação terá duração de 28 segundos e tem como objetivo reforçar as informações de prevenção em regiões prioritárias, onde exista maior número de casos e óbitos. A primeira fase da campanha foi lançada em novembro de 2014 e tinha como foco o combate à dengue e à febre chikungunya. Em 2015, o enfoque da campanha será a dengue, uma vez que a chikungunya possui as mesmas formas de prevenção e não teve um número de caso expressivo no estado. Em Paracatu, a equipe da Vigilância de Saúde voltou a fazer o trabalho de remoção de lixo dos quintais das residências.
e o carro fumacê nos bairros em que os casos de dengue estão mais elevados. A reportagem é de Renato Lopes. O trabalho de remoção do lixo dos quintais de algumas residências voltou a ser realizado nesta segunda-feira, dando prioridade aos bairros considerados área de risco, como as vilas Alvorada e Cristiano. 26 agentes de endemias da Vigilância Sanitária recolheram baldes, garrafas, latas, móveis, eletrodomésticos velhos, vasos sanitários, objetos de madeira e outros entulhos que acumulam água e facilitam a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A remoção é isso, a gente vai tirar tudo que acumula água, né? Tudo aquilo que pode estar tendo um criadouro, né? do mosquito da dengue no seu quintal. Estamos retirando para que não aumente, eu não tenha um surto, né? E a gente perca o controle. Nós estamos com índice alto na cidade, nós estamos pedindo toda a população que colabore conosco para estar não deixando, né? E que se nós tivermos hoje um surto, a gente não tem controle. Então, o que tem que pedir ajuda mesmo é a população que colabore conosco. De acordo com a Unidade de Vigilância em Saúde de Paracatu, de janeiro até a presente data, já foram registradas 26 notificações de dengue em Paracatu. Destas, 10 casos deram positivos, 6 deles registrados nos bairros Vila Alvorada e Vila Cristiano. A situação não é tão alarmante se comparada ao ano passado. Neste mesmo período de 2014, foram registrados em Paracatu 2.000 casos positivos de dengue. Mas para as autoridades o período é de alerta, pois Paracatu está entre as cidades do estado com maior índice de infestação do mosquito. De acordo com o resultado do último levantamento rápido de índices, o Lira, é preocupante a situação. O índice de infestação predial está entre 10,9, o que significa situação de alto risco. Ao todo, são 5 mortes em Minas Gerais por causa da dengue em 2015. Mais de 3.580 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. O estado também registrou o primeiro caso de febre chikungunya. Outros 6 registros ainda estão sendo investigados. Na semana que vem, será realizado em Paracatu outro mutirão de limpeza. Estamos com um trabalho aí de mutirão de limpeza em toda a cidade. Eu acredito que a próxima semana vamos estar aí passando de bairro em bairro, avisando, para fazer esse mutirão de limpeza, para que nós tenhamos um controle tranquilo em combate à dengue e o vírus da chikungunya. Vamos agora falar de futebol. Amanhã, quarta-feira, encerra a primeira fase do Campeonato Brasiliense. A rodada vai definir os 8 times classificados, os jogos da próxima fase e os 2 times que serão rebaixados para a temporada que vem. O Paracatu joga fora de casa. O Paracatu enfrenta o Brasiliense no estádio Boca do Jacaré. A partida está marcada para iniciar às 4 horas da tarde. Ambos os times já estão classificados e jogam apenas para definir as colocações e os adversários da próxima fase. O Paracatu é 7º colocado com 12 pontos e vem de vitória por 3-1 sobre Lusiânia. Já o Brasiliense está em 3º lugar com 16 pontos e vem de empate por 0-0 com o líder Gama. Além de Paracatu e Brasiliense, a última rodada da fase classificatória ainda terá os seguintes jogos. Nesta quarta-feira, às 4 da tarde, no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, o time da casa enfrenta o Ceilândia. Já no estádio do Abadião, no mesmo horário, Brasília e Santa Maria. No Bezerrão, Gama e Cruzeiro. Já no Agostinho Lima, Sobradinho e Ceilandense. E nós vamos ficar na torcida para que o Águia do Noroeste leve a melhor nesse jogo. E do Candangão para o futebol mineiro. Depois de muita conversa, o atacante Guilherme e a diretoria do Atlético chegaram a um acordo. As bases do novo contrato não foram reveladas. O vínculo do jogador com o clube se encerraria nesta quarta-feira, dia em que o Atlético completa 107 anos. Guilherme chegou em março de 2011 e foi apresentado à torcida exatamente no dia do aniversário do Atlético. Eu chego para fazer gol. O objetivo é o gol. O presente custou 8,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais. Nos 4 anos com a camisa alvinegra, foram 130 jogos e 26 gols marcados. Alguns ainda estão bem vivos na memória da torcida. Em 2013, pela semifinal da Libertadores contra o Newell's Old Boys e ano passado pela Copa do Brasil diante do Corinthians.
As sucessivas contusões na carreira do jogador de 26 anos, um total de 15 lesões, fizeram com que o presidente do Atlético tivesse cautela na hora de renovar o contrato do atleta. Depois de muita conversa, o clube e o jogador chegaram a um acordo e Guilherme fica na Cidade do Galo até dezembro deste ano. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e até amanhã.